O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados os fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito, no meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos o tempo do Advento, celebramos esta preparação interior para celebrar o Natal. E aquilo que nós precisamos fazer para estar melhor preparados para celebrar a vinda do Senhor é exatamente procurar o perdão de nossos pecados. É sobre isso que nos fala o Evangelho de hoje, quando aqueles homens cheios de fé fazem de tudo para colocar o paralítico diante de Jesus. Eles creem que Jesus tem poder, tem força, tem capacidade de livrar aquele homem da paralisia, e por isso colocam diante de Jesus. Mas Jesus viu o que aquele homem mais precisava: o perdão dos pecados. E aqui a gente precisa um pouco analisar, refletir, meditar sobre a nossa cegueira. Veja, eu vou, para lembrar essa coisa do Advento, tudo, vou sair um pouco do Evangelho, depois a gente volta para você enxergar. Nós somos católicos e nós católicos sabemos que ninguém é obrigado a crer com fé divina, católica, nas aparições de Nossa Senhora. Nós cremos nas aparições de Nossa Senhora com fé humana. O que quer dizer fé humana? Quer dizer o seguinte: você investiga. Se tem argumentos convincentes, você crê. Se não tem argumentos convincentes, você pode ficar em dúvida. O que é fé católica? A fé católica, fé divina, é o seguinte: Jesus disse: isto é meu corpo. Ah, mas para mim não é convincente. Você é obrigado a crer mesmo assim. Isso é obrigatório. Crer que Jesus está na Eucaristia é obrigatório. E se você não crê, você é um herege, você está fora da comunhão da igreja. Você não é católico. Agora, Nossa Senhora apareceu em Fátima
você pode ficar em dúvida, e você vai investigar, e você vai crer a partir dos argumentos. Ora, eu creio profundamente que Nossa Senhora apareceu em Fátima, mas é fé humana, não é porque Deus disse, ela apareceu em Fátima, não, é porque existem argumentos humanos que me levam a crer. No dia 13 de outubro de 1917, aconteceu o milagre do sol diante de milhares de pessoas, e até os jornais, que eram contrários à igreja, maçônicos, disseram, aconteceu. O jornal O Século, que era um jornal contrário à igreja, narrou os acontecimentos de Fátima. Ora, diante de 70 mil testemunhas que estavam lá, onde todo mundo diz que aconteceu um fenômeno extraordinário no sol e que doentes foram curados, eu acho que tem argumentos suficientes para dizer que em Fátima, né, aconteceu algo de milagroso e extraordinário. E se não tem outra explicação a não ser o fato que Nossa Senhora disse, é isso, então tá bom, é isso. E o que aconteceu em Fátima? Nossa Senhora apareceu durante 6 meses a 3 pastorinhos para dizer uma coisa: façam penitência, se convertam dos pecados de vocês. O inferno existe. Nossa Senhora mostrou o inferno para 3 crianças. Nossa Senhora não é uma terrorista espiritual. Nossa Senhora é mãe. E ela mostrou milhões de pessoas caindo no inferno para aquelas crianças. E disse: rezem o terço, se convertam. No primeiro sábado do mês, procurem se confessar, façam reparação ao Imaculado Coração, meditem os mistérios do terço comigo, propaguem isso pelo mundo, a confiança no meu Imaculado Coração. O anjo apareceu com uma espada na mão, dizendo: penitência, penitência, penitência. É isso que Nossa Senhora deixou de recado em Fátima. Foi a mensagem, ela veio do céu para dizer isso: façam penitência, milhões de pessoas estão caindo no inferno. E ela disse: se não fizerem penitência, Deus que é misericordioso, Deus que é bondoso, Deus que é um Deus que morreu na cruz por nós, irá castigar a humanidade, mas não por maldade, mas porque já que vocês não estão ouvindo os apelos amorosos de uma mãe, quem sabe ele dando um chacoalhão e assustando vocês, vocês acordam e fazem penitência. O que é que Nossa Senhora disse em Fátima? É o seguinte: vocês estão aí rezando, aí quer milagre, né? Todo mundo quer milagre. Mas o principal não é o milagre. O principal não é Deus resolver seus problemas mundanos. Eu estou com dívida, eu quero que Deus me ajude. Minha família está em tal situação. A situação política do Brasil assim, 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 assim. A situação econômica assim, 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 assim. A situação educacional assim, assim, assim. A situação de igreja. Gente, Deus não vai resolver seu problema. Ele está tentando acordar você para o mais importante, que não está acontecendo: conversão, mudança de vida, penitência. O que de mais importante deve acontecer conosco, com nossas famílias, nós não estamos fazendo. Mas eu quero que o paralítico ande. Jesus, que é bondoso,
viu a fé daquelas pessoas. Jesus não despreza a sua fé. Nesses tempos agora, quantas milhões de pessoas rezando pelo nosso país, e aqui eu não estou fazendo nenhuma afirmação política. As pessoas têm fé de um lado, do outro, não interessa o espectro político que você tenha, vendo as coisas de forma certa ou torta, errada ou não, as pessoas estão rezando. As pessoas rezaram, mas nós fizemos a tarefa de casa? O Brasil está diante de Deus descendo o paralítico, dizendo: olha aqui, Jesus, faz o milagre. Aí Jesus diz: vamos olhar para os pecados? Vamos nos preocupar com o principal? Do que adianta dar prosperidade ao Brasil se o Brasil não se converte? Do que adiantaria Jesus dizer àquele paralítico: levanta-te e anda, e ele ir embora para casa com seus pecados, e depois com duas pernas sadias ir para o inferno? Do que adianta para você que a sua empresa, que a sua saúde, que o seu partido político prospere? Do que adianta para você o seu bem-estar físico, afetivo, econômico, de carreira? Todo mundo quer, né? Eu preciso ir para a igreja para Deus fazer um milagrinho, porque eu preciso de minhas duas pernas curadas. E você então, com duas pernas curadas, vai para o inferno, porque o inferno existe porque é um dogma de fé. Você não precisa acreditar em Fátima para acreditar no inferno, porque é um dogma da Santa Igreja e da Santa Religião. Mas Nossa Senhora, bondosamente, por desígnio divino, veio a esse mundo no início do século XX para dizer: meus filhos, o problema maior de vocês não é a guerra. Ela apareceu durante a Primeira Guerra Mundial. Milhões de pessoas estavam morrendo. Todo mundo rezando para acabar a guerra. E Nossa Senhora veio para dizer: rezem para acabar a guerra. É importante acabar a guerra, mas esse não é o maior problema de vocês. A guerra é uma advertência para que as pessoas se convertam, acordem. Vamos recordar o que é que havia na Europa antes da Primeira Guerra Mundial. É a chamada Belle Époque, a bela época, o mundo risonho. Em Paris, as salas de baile, os teatros, as óperas lotadas, prosperidade econômica, alegria, até que do dia para a noite, tudo veio abaixo, veio a guerra, a primeira grande guerra, que até então, naquela época, tinha sido a maior guerra de todos os tempos da história da humanidade. Depois foi superada pela Segunda Guerra Mundial, mas ninguém tinha um futuro. Nós estávamos na maior guerra da história da humanidade, milhões de pessoas estavam morrendo, e Nossa Senhora disse: tudo bem, mas esse não é o maior problema de vocês.
O maior problema de vocês é o pecado. Vocês estão perecendo, milhões de pessoas estão indo para o inferno. Então, se vocês fizerem penitência e o que eu estou dizendo, haverá tempo de paz. Se não fizerem penitência, virá uma guerra ainda pior, e veio. E ainda a gente não aprendeu. Todo mundo querendo saber, qual é o segredo de Fátima, qual é o segredo de Fátima, mas o segredo, gente, e a mensagem de Fátima, ninguém quer saber? Ninguém quer saber o que Nossa Senhora veio fazer? Ela veio puxar nossa orelha e dizer, se preocupem com a salvação das almas, porque esse é o grande problema, porque não adianta ser curado das suas pernas e ir com as duas pernas para o inferno. Não adianta a humanidade viver tempos de paz e ir pacificamente para o inferno. Não adianta a humanidade viver tempos de prosperidade econômica. Tinha antes da Primeira Guerra prosperidade econômica, tinha paz e tinha prosperidade econômica. Veio guerra e logo depois veio a Grande Depressão, pobreza, fome, desgraça. A quebra da Bolsa em 1929, a Depressão de 1930, tudo isso é bondade de Deus para dizer, vocês não vão fazer penitência? Vocês não vão se converter? Vocês não vão enxergar que a maior necessidade de vocês não é curar as pernas, mas é receber o perdão dos pecados? Até quando? E passam os anos, passam as décadas, e nós continuamos na mesma. Nossa Senhora disse, quando vai acontecer isso eu não sei, eu não tenho bola de cristal, mas Nossa Senhora disse, nações inteiras serão aniquiladas. Isso ainda não aconteceu. Mas ela pediu o terço, a penitência, a reparação do primeiro sábado, a confissão, a mudança de vida. Mas nós não queremos isso, nós queremos a mágica de que Deus nos dê as pernas de volta. Então, muito bem, você vai ter suas pernas de volta, para você satisfeito, alegre e feliz, andar na direção do inferno. Parabéns para você nessa data querida. Você quer prosperidade mundana e carnal? Então vá. Você quer milagrinho? Então vá. Nossa Senhora não será cúmplice disto. O castigo virá. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem, amor encarnado, disse: se não fizerdes penitência, perecereis igualmente. Mas a gente só lê no Evangelho o que quer ler, né? As pessoas só querem ouvir o que querem ouvir. Então, meus irmãos, estamos no tempo do Advento. Nosso Senhor virá. Primeiro Ele vem com misericórdia, nos dando tempo de conversão. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ele vem. Primeiro Ele vem com misericórdia, depois Ele misericordiosamente irá descer o braço com seus bondosos castigos, como última tentativa de fazer com que uma humanidade impenitente
pecadora, indiferente, fria, ingrata, se converta. Então, se você está vendo o povo fazendo fila na frente da igreja para se confessar, quer dizer que Nossa Senhora foi escutada, foi ouvida. Se você não está vendo isso, meu irmão, ponha o capacete, o castigo virá. Eu não estou ameaçando, eu não estou fazendo terrorismo, eu não estou fazendo nada disso. É que nós queremos sempre um milagrinho, nós queremos sempre a vida fácil. Aperta, vou fazer uma novena de terços, eu vou rezar, reza. Aí passa o problema, eu volto para a vida velha de pecado. Aí as pessoas ficam espantadas. Quantas pessoas nesses dias dizendo: Padre, eu rezei tanto para acontecer certas coisas, eu rezei tanto pelo nosso país, eu rezei tanto, minha fé ficou abalada. Não, o que ficou abalado é a fé de Deus em você. Deus confiava em você, e aí? O que ficou abalado é a fé de Deus no Brasil. Ele fez apelos, ele pede a conversão, cadê? Copa do Mundo, daqui a pouco é carnaval, e tudo volta ao normal. Vamos nos converter. Nosso Senhor não quer nos dar pernas curadas, se elas irão nos levar para o inferno.